Hoje vamos falar sobre a síndrome das pernas inquietas. Doutora Aline Lamarta, que é angiologista e cirurgiã vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, está com a gente hoje. Prazer. Seja bem-vinda. Todo meu. Como vai? Tudo bem? Prazer, Kátia. Agora, o que é essa síndrome das pernas inquietas? Eu e a Tia estávamos brincando que a gente não para de se mexer. Isso é a síndrome ou não? Não, mas tem a ver. A síndrome das pernas inquietas é uma condição que é engraçado a gente não conhecer, porque atinge até 5 a 10% da população em algum momento da vida vai passar por esse episódio e vai ter esse tipo de coisa. Nossa! Não é uma doença que você precisa ter a vida inteira, é uma condição, que às vezes você tem um período de vida que você vai se manifestar, vai ter esse tipo de crise, depois aquilo, do jeito que veio, vai embora e passa. Ah, que interessante. Por isso tem que ter um diagnóstico certinho, né? Exatamente. Temos nossos mitos e verdades para a gente até entender que sintomas são esses. Ó, vamos para o primeiro deles. A síndrome das pernas inquietas acontece normalmente quando a pessoa está dormindo. Isso é verdade. É verdade? É verdade. Tem 4 critérios, na verdade, que são condição sine qua non para você caracterizar uma síndrome das pernas inquietas. A primeira delas é que é uma sensação que é meio estranha, são sintomas meio esquisitos, é uma inquietude. Eu tenho paciente que fala que parece que tem bicho andando dentro da perna, uma aflição, uma agonia, e as pessoas têm aquela necessidade insuportável de movimentar a perna. É como se eu precisasse me mexer para tirar uma aranhinha, uma formiga, uma coisa Exatamente, as pessoas falam que dá uma agonia, uma dor, dá uma sensação esquisita, geralmente o mais comum entre o joelho e o tornozelo, e que vai fazer a pessoa movimentar a perna é uma coisa involuntária, ela não tem a condição de segurar aquilo. Não fala, não vou me mexer, senão vou acordar quem está dormindo comigo. Exatamente. Tem que mexer. Puxa. E o mais importante, o que é legal são 4, legal não, mas são 4 coisas que saber, você né? tem que ter para caracterizar a síndrome da perna inquieta. Primeiro é esse tipo de agonia. Tá. Segunda coisa sempre vai piorar ou começar quando a pessoa está em repouso, ou quando ela está em posição mais parada. E a necessidade, depois que você movimenta, necessariamente ela vai melhorar. Isso aí você perde aquela aflição, Exatamente. Né? E geralmente piora à noite, durante o dia os sintomas são mais frustros, são mais tranquilos. À noite é que pega muito mesmo. E aí torna o sono da pessoa impossível, né? Impossível. Dela e de quem dorme Exatamente. Junto, né? Qualquer causa de divórcio, até porque a pessoa não para de se mexer. Não para quieta, né? Não para quieta na cama. Vamos ver mais um mito ou verdade? Os sintomas da síndrome das pernas inquietas surgem apenas nos membros inferiores. Não, isso é mentira. O mais comum, a grande maioria dos casos, realmente a pessoa vai ter uma manifestação nas pernas. Mas em alguns casos mais raros pode manifestar nos braços também. Mas você mexe assim sem parar? Você vai ter que se mexer. É aquela coisa que você vai, se mexe e aquilo dá uma melhorada. Nossa! Vamos ver mais uma. A síndrome das pernas inquietas pode estar ligada a doenças circulatórias, anemia, Parkinson, fibromialgia, diabetes e artrite. Exatamente. 30% dos casos de síndrome das pernas inquietas tem característica familiar. Então, tem algum membro da família que tem algum tipo de reação. Mas 70% dos quadros podem estar relacionados ou causa desconhecida ou relacionado com outras patologias. Por isso que aí entra o vascular, o ortopedista, porque pacientes com Parkinson geralmente vão ter muito, pacientes com doenças varicosas, com insuficiência venosa crônica, com esses problemas de circulação, podem desencadear o quadro. Então, quer dizer, para cada sintoma destinado à doença principal, um tratamento diferente, né? Exatamente. Porque faz parte do tratamento se identificar todas essas outras doenças, porque não adianta tratar só a síndrome, você vai ter que tirar esses fatores agravantes. Tratar diabetes, artrite, fibromialgia, Parkinson, anemia, quer dizer, o que está causando essa síndrome na pessoa, né? Vamos ver mais uma. É mais comum em pessoas mais velhas, mas pode ocorrer em todas as idades. Isso é verdade. Até criança pode ter, mas são formas mais raras, mas conforme vai passando o tempo, realmente a predisposição aumenta e vai manifestar mais. Tá. Vamos ver mais, mesmo porque as outras doenças todas aparecem mais em pessoas com mais idade, Exatamente. Né? Café ajuda a melhorar o distúrbio. Isso é mentira. Porque não é estimulante o café, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente proíbe é café, o álcool, cigarros, geralmente são coisas que são proibidas para quem tem essa síndrome, porque justamente deixa ela pior. Vai ter uma crise maior, vai deixar mais ansiosa. Tá. Vamos ver mais uma.
Banho quente, massagens nas pernas podem ajudar a diminuir os sintomas. Isso é verdade. Geralmente as medidas mais básicas, que até o próprio paciente fala, que ele começa a se movimentar, aperta a perna, faz uma massagem, toma um banho relaxante, aquele sintoma dá uma acalmada. Ai, que bom. Vamos ver mais um? É o nosso último mito? Ver qual é. A síndrome das pernas inquietas pode surgir e desaparecer sem uma causa óbvia. Isso é verdade. Tem muita paciente que vai passar por isso, fala, fica um tempo, a gente procura a causa, não acha nada e de repente, do jeito que veio, foi. Quer dizer, não é nenhuma daquelas doenças como base. Exatamente, mas é legal falar um caso específico que é bem frequente e muitas mulheres passam por isso, que uma das supostas causas, que ninguém sabe exatamente por que a gente tem síndrome das pernas inquietas, é alguma coisa relacionada ao metabolismo do ferro no nosso corpo, que vai alterar um receptor de dopamina lá no cérebro que vai causar essas movimentações. Qual a importância disso? Porque qualquer distúrbio que você tenha, uma anemia, pacientes que doam sangue com frequência ou as gestantes costumam passar por isso. Então, e aí, depois que o bebê nasce, pronto. Pronto, passou exatamente. E geralmente nesses casos, só você fazer uma reposição do ferro vai ter uma melhora clínica importante. Acho interessante. Bom, volto que tem muita pergunta. E aí a doutora Aline já vai responder para a da Marilda. Venho sentindo um formigamento e agulhadas nas pernas próximo da hora que eu vou dormir. Me dá uma agonia muito grande, pois não sei o que fazer para melhorar. Isso pode ser síndrome das pernas inquietas? Pode ser, mas precisamos, lembra daqueles 3, 4 critérios que eu te falei? A gente precisa ver se realmente, na hora que ela para, se isso melhora com a movimentação e investigar outras causas sempre, né? Que tem muitas coisas que vão dar dor e aflição nas pernas nesse horário. Insuficiência venosa, as varizes pioram no final do dia, às vezes problemas de coluna, na hora que você deita, realmente piora também. Precisa passar numa avaliação clínica, mas com certeza isso está dentro do rol de coisas que a gente vai investigar. Agora, diagnóstico mesmo, gente, é só frente a frente com um médico, porque não são só os exames, né? É todo o histórico do paciente que é passado também, para ter certeza, como você disse, se enquadra naqueles 3, 4 itens, como que ela sente esse formigamento, de que jeito, se tem varizes, se não tem, né? Exatamente. Parece simples, mas é complexo. Se fosse simples, né? Tava muito mais fácil. Marilda, então busque uma ajuda médica, tá? Vai ao médico e aí fale direitinho todos os seus sintomas. Vamos ver mais uma? Karina, o hábito de mexer as pernas incontrolavelmente, sem parar, é um sintoma da doença? Não, se fica o tempo todo, lembra que eu te falei que a doença, você necessariamente, durante o dia, você pode não ter nada, isso acontece ou quando você fica em repouso, ou e piora geralmente à noite. Então, uma coisa que você fica assim com essa agonia o dia inteiro, passa o dia com essa aflição e mexendo as pernas, tem que investigar outras causas, que é pouco provável que seja a síndrome das pernas inquietas. Como você disse, é bem característico pro finalzinho da tarde, começo da noite, quando a pessoa começa a relaxar, né? Exatamente. Então, Karina, vai ao médico também e passe aí seus sintomas. Vamos ver mais uma? Simone, como identificar a doença? Existe algum exame específico? Não existe. O que existe, na verdade, é um exame de polissonografia, que, na verdade, a gente usa mais para crianças ou pacientes que têm dificuldade de se comunicar, porque ele não vai conseguir explicar para a gente todos esses sintomas que a gente está falando. Então, os exames, na verdade, são com as doenças relacionadas. Dosar o ferro, fazer exame, ver se não tem problema de circulação, se tem algum problema de outros problemas associados e entrar com o tratamento para essas outras doenças. Quer dizer, você faz os exames para descartar algumas doenças e aí o que sobrou, aí você consegue saber o que é. Mais ou menos, porque esse na realidade não são, às vezes ao contrário. Por exemplo, as varizes é uma doença que eu vou tratar, mas ela pode desencadear uma síndrome das pernas inquietas. Mas se a pessoa tem diabetes, tem outras doenças, quer dizer, você vê qual é o foco principal, qual o tratamento inicial e depois vai chegando aos outros, né? E aí depois do tratamento feito dessas doenças compensadas, continua com sintomas, aí entra com outro tipo de droga que é direcionada à síndrome das pernas inquietas. Por isso que é bem complexo, porque o diabetes você não consegue reverter da noite para o dia, por exemplo, né? Artrite, outros problemas, né? Então tem que ter calma também nesse momento, né? Primeiro ver essa parte do ferro, investigar o resto e já tomar aquelas atitudes. Começar a fazer uma atividade física, parar o cigarro, parar a bebida alcoólica, café, esse tipo de coisa. E refrigerante à base de cola, porque a gente lembra do café, do chá, mas você esquece do refrigerante à base de cola, que tem gente que é viciada nisso. E os energéticos agora também, que estão na moda, né? Aqueles cafezinho com whey, não sei o que tudo tem muita cafeína. E aí piora para quem tem a doença. Vamos ver mais uma. Ruth, minha filha foi diagnosticada com a doença.
Ela tem 45 anos, fez tratamentos e nada adiantou. Isso pode acontecer? Ela deve mudar de medicamento? Não, às vezes em todo paciente, às vezes você começa, principalmente uma doença dessa, que tem tantos diagnósticos diferenciais, às vezes você começa investigando por um lado, aí entra com tratamento, mas depois você vai perceber que não, que tinha alguma doença que tem que voltar e recapitular o quadro dela. Talvez tivesse alguma daquelas doenças que não foi alguma achada, daquelas né? listas ali que não foi encontrada e reavaliar o quadro para ver se esse é o tratamento correto mesmo. E cada corpo reage de um jeito, né? Exatamente. A mesma medicação, a mesma doença, né? Exatamente. Então a Ruth tem que pedir para a filha voltar ao médico, né? E mesmo no tratamento direcionado para síndrome das pernas inquietas, tem várias linhas de medicações diferentes que a gente pode usar. Então, às vezes ela usou uma, não se deu bem, mas pode trocar o tipo de droga e funcionar. Um beijo para você, Ruth. Vamos ver mais uma? Leila, a síndrome das pernas inquietas pode surgir em quem tem depressão? Olha, não necessariamente pela depressão, mas um dos fatores desencadeantes de síndrome das pernas inquietas está relacionado com algum uso de medicação. Então, tem algumas drogas antidepressivas, algumas drogas antihistamínicos e tudo mais, que com o uso dessa medicação você pode desenvolver como se fosse um efeito colateral da retirada da medicação. Então, tem que ver o que tipo de remédio ela está tomando para a depressão e ver se não é esse tipo de coisa que está alterando. E avisar o médico, né? E avisar o médico, exatamente. Porque, gente, qualquer coisa que sai do que era informado pelo médico, a gente tem que repassar ele, porque o médico adivinha, né? Então, fale um sintoma. Às vezes parece um sintoma que não tem coligação nenhuma e a gente fala, ai, sei lá, vou falar, tô cuidando das pernas, vou falar que me dá uma pontada na cabeça. Tem que falar. Anota os sintomas, o horário que você tem. Quando chegar no médico, repasse tudo a ele. O diagnóstico é mais fácil quando a pessoa também já chega assim com uma informação que para vocês pode ser a diferença entre um bom diagnóstico e um diagnóstico mediano, por falta de saber, né? E no caso da síndrome das pernas inquietas, como é uma doença meio estranha, que a maioria das pessoas não conhece, tem muita gente que não procura ajuda médica, porque acha que é psicológica, que é estar nervosa, enfim, e não sabe que isso é alguma coisa que pode ser tratada. E fica sofrendo à toa. E fica sofrendo à toa. Não é? Olha, claro que a doutora Aline Lamaita volta mais vezes ao programa. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Vou passar o site para você ter mais informações sobre o trabalho dela, que é o www.alinelamaita.com.br. Só lembrar que a doutora Aline Lamaita é angiologista e cirurgiã vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Informações que você tem que ter sempre com um profissional específico da área que você necessita, né? Com certeza. E não fala assim, ai, minha família inteira tem varizes, então ok, eu vou ter também, não vou tratar. Trate, porque são tantos os problemas que a gente pode ter. Com certeza. Não é? Quando não se faz um tratamento adequado de início, né, doutora? Exatamente. Seja bem-vinda sempre, viu? Adorei, espero mais vezes.